Vamos ler esse versículo, vamos ver no telão aqui, ó, que aí nós lemos na mesma versão. No 3 eu queria que você lesse comigo, amém? 1, 2, 3. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Pai, esta é a Tua palavra, ela foi lida e será ministrada aos nossos corações nessa noite de domingo, e a minha oração é para que o Senhor possa falar conosco mais uma vez através desta palavra, e o Teu nome seja santificado, seja bendito, em nome de Jesus. Fala conosco, Pai, aqui neste lugar, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém. Pode se assentar. Antes da gente iniciar essa mensagem, hoje pela manhã, na escola bíblica dominical, eu preguei esse mesmo versículo, amém? Eu não preguei essa mesma mensagem, eu preguei esse mesmo versículo. Talvez você estava de manhã e pensa assim, já sei o que o pastor vai falar. Até de manhã eu mencionei que a mensagem seria diferente, mas quando às vezes você ora, for ler a Bíblia, vai de um lado para o outro, e Deus só mostra isso. Então, Deus colocou no meu coração essa palavra hoje, eu quero trazer aos irmãos aqui, à noite, em nome de Jesus, amém? Então, se você estava pela manhã, você vai ver que tem uma conotação diferente. É claro que na escola dominical a gente tem liberdade de falar algumas coisas que num culto à noite aqui a gente não falaria, mas Deus tem algo para nós nessa mensagem, Deus tem algo para a sua vida nessa mensagem, nessa noite, em nome de Jesus, amém? A carta de Pedro, ela faz parte de um grupo de cartas que nós chamamos no Novo Testamento de cartas gerais. As cartas, elas têm objetivos diferentes ao serem escritas. Quando nós pegamos, por exemplo, uma carta de apóstolo Paulo, Paulo escreveu as suas cartas em 90% das vezes para resolver problemas locais. Uma determinada igreja local estava passando por um determinado problema, e aí Paulo escreve essa carta para sanar ou solucionar ou tentar dar direção à igreja àquele determinado problema. Eu estou falando isso para você entender o porquê das cartas, As cartas de Paulo também, elas serviram como um método de ensino EAD, Eu tive a oportunidade de estudar na Unopar. Se você já entrou na Unopar, no salão, no hall da Unopar, tem uma parede, e nessa parede tem a história do EAD, e a história do EAD contada pela Unopar, está lá na parede, lá dentro da Unopar, começa com as cartas paulinas, As cartas paulinas são de fato um método de ensino à distância. Paulo, durante as suas viagens missionárias, vendo a necessidade de assistir às suas igrejas, as igrejas que ele tinha aberto, melhor dizendo, ao Senhor, ele escreve cartas para que os irmãos aprendessem a lidar, por exemplo, com as falsas doutrinas que estavam sendo levantadas, a lidar com os dons espirituais, como é o caso de Corinto, a pedir oferta, como é o caso de Filipenses, a diversos assuntos e problemas que as igrejas estavam enfrentando, e as cartas eram na tentativa de ensinar ou de corrigir esses problemas. Então, quando nós olhamos para as cartas paulinas, elas têm um endereço específico. Aos romanos é a igreja em Roma, aos coríntios, a igreja em Corinto, aos efésios, a igreja em Éfeso, aos gálatas, as igrejas de uma região que chamava Galácia, aos tessalonicenses, a igreja em Tessalônica, todas elas tinham um endereço específico, que com o passar do tempo, a igreja percebeu, a igreja notou, a riqueza de conteúdo que essas cartas traziam, de ensinamentos para a igreja, e adotou essas cartas que tinham endereço físico, que tinha endereço específico, para que toda a igreja cristã, para que todo o cristianismo praticasse. Nem Paulo sabia a dimensão daquilo que ele estava escrevendo. Paulo escreveu as suas cartas sem saber que um dia aquilo seria Novo Testamento, que aquilo um dia seria Bíblia. Então, essas cartas ganharam uma conotação, por volta do 5º século, quando se formou o cânon bíblico, elas se tornaram Bíblia devido ao seu conteúdo de ensinamento. Essas são as cartas paulinas. As cartas gerais que Pedro aqui escreveu, que é chamada de carta geral, ela tinha uma conotação diferente. Eram cartas que foram escritas para circular
na igreja de maneira geral, por isso que nós chamamos de cartas gerais. Elas não tinham um endereço específico, um problema específico a ser resolvido, mas eram cartas de orientação, que circulava de uma igreja para outra, para que essas igrejas fossem orientadas, relacionadas à sua fé. Nós não temos só a carta de Pedro, né? São mais cartas. Hebreus, Tiago, 2 de Pedro, 3 de João e Judas. São as chamadas cartas gerais. Nós não sabemos quem escreveu a carta aos Hebreus. Há indícios históricos de que tenha sido Apolo, no momento que ele pastoreou em Éfeso. A carta de Tiago foi escrita por Tiago, irmão consanguíneo de Jesus, assim como a de Judas, né? Judas também é irmão consanguíneo de Jesus. Eles são citados como filhos consanguíneos, filhos sanguíneos de Maria e José. Em Mateus 13, do 55 até o 57, aparece um Tiago e um Judas lá, como filho de Maria e José. E esses dois se converteram após a ascensão de Cristo e escreveram essas cartas, né? Então, Tiago e Judas. Pedro é o apóstolo, né? É o apóstolo Pedro mesmo, que provavelmente não tinha escrita, solicitou um escriba ou um escrivão que o ajudasse com essa carta, e ele escreveu essas cartas na tentativa de orientar a igreja. Hoje nós estamos aqui num culto de ceia do Senhor, e a ceia do Senhor é sempre uma oportunidade para que nós possamos ser orientados. Nós podemos até ter um certo olhar místico para a ceia, né? Eu ainda venho de um tempo que quando alguém estava doente, a gente levava ceia, e muitas vezes a pessoa era curada. Eu ainda venho de um tempo que se a pessoa estava com depressão, uma das coisas que a gente fazia era servir ceia para ela. Não, toma ceia que essa depressão sua vai embora, né? Eu sou de um tempo que a ceia resolvia alguns problemas, talvez por ser o nosso ponto de contato físico. O protestantismo não tem muitos pontos de contato. Aliás, Lutero foi martirizado, foi perseguido por negar 5 dos 7 sacramentos ensinados pela igreja no 5º século, né? Ele fica só com o batismo e com a ceia, os outros 5 sacramentos ele nega, ensinando até para a igreja que não há meio externo de graça, e que batismo e ceia são ordenanças, né? Então, quando nós falamos de ceia, nós estamos falando de um ponto de contato. Nós não temos uma imagem que nós nos curvamos, nós não acendemos uma vela, mas nós temos a ceia. A ceia é o palpável. Se entrarmos aqui na doutrina da ceia, nós vamos entender e vamos aprender que há igrejas que acreditam, inclusive, que no momento da oração do pastor, o pão se torna corpo, o vinho, o cálice, né, o uvo de uva se torna vinho. Inclusive há igrejas que nem jogam fora no lixinho. Existem denominações evangélicas, os nossos irmãos pentecostais, levam o pão e o vinho para serem julgados no rio, em água corrente. Se uma criança chegar no final do culto e dar um pedacinho desse pão, é pecado mortal para algumas igrejas, né? Porque é o nosso ponto de contato. Nós batistas não acreditamos assim, né? Acreditamos que é em memória, é algo para trazer a lembrança, é algo para a gente lembrar do sacrifício de Jesus. E nós estamos diante da ceia do Senhor, e não há oportunidade melhor para sermos alertados do que hoje, para ter os nossos olhos abertos, relacionados a algumas orientações de Pedro para nós. A ceia, ela é importante também para isso. Não só para a gente passar a régua no ensinamento, não só para a gente fazer algo correndo no final do culto, mas a ceia é um culto para a gente ter uma introspecção, um momento de reflexão. Mesmo para você que não participa ainda da ceia. Há situações que impossibilitam uma pessoa participar da ceia, né? Nós acreditamos que a ceia é para aqueles que já passaram pelas águas do batismo. E dentro de uma igreja batista, vai um pouquinho mais além, porque a nossa identidade é batismal. A igreja chama batista da origem do baptismo, do anabatista, do que batizava novamente, né? Foi a primeira igreja que começou a batizar os católicos que se convertiam ao protestantismo. Então é uma bandeira muito latente nossa. Para nós, só a imersão, só ser batizado por mergulho na água é batismo. Por derramar água, por afusão, por aspersão, não. Tem que estar totalmente coberto de água por causa do significado da palavra.
A palavra batismo, ela significa estar totalmente coberto por água. Então há questões para que nós possamos participar da ceia, né? E a primeira delas é ser batizado, é ter passado pelas águas do batismo. A segunda delas é estar em comunhão com Deus. Se eu não estou em comunhão com Deus, eu preciso me abster da ceia do Senhor. Embora a abstinência da ceia do Senhor, ela é algo que nós precisamos fazer com muito cuidado. Porque o ideal na vida do cristão não é que ele se abstenha da ceia por qualquer coisa. O ideal na vida do cristão é que ele conserte a sua vida, é que ele se arrependa do pecado e assim participe da ceia, né? Então nós precisamos resolver os nossos problemas. Se você ainda não passou pelas águas do batismo, faça. Se você está em pecado, conserte. Se você se abstém da ceia, não quer dizer que nesse culto você não vem, não quer dizer que na hora da ceia você vai embora. É o momento para a gente sentar e pensar, ter essa introspecção, essa autoavaliação, essa autoanálise, colocar sua vida na balança todos os meses, afinal Jesus está voltando. E uma coisa que nós precisamos fazer é medir a nossa vida. E Jesus nos ensinou que se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Apóstolo Paulo em 1 Coríntios 11 disse que analise-se pois o homem a si mesmo e depois coma do pão e beba do cálice. A vida cristã não é uma vida que nós levamos de qualquer maneira, é uma vida que de vez em quando nós colocamos ela na balança e nos analisamos e pensamos se nós estamos servindo a Deus, se nós estamos caminhando com Deus, se nós estamos na presença do Senhor. E é extremamente importante que essa análise seja feita todas as vezes que nós participemos da ceia, né? E dentro dessa análise, é claro, sempre vai ser necessário aí ligarmos alguns alertas. E hoje eu queria trazer aos irmãos alguns alertas de Pedro, dentro desse texto que nós lemos. Eu queria que você acompanhasse comigo a partir do versículo de número 14. Nós lemos 2 Pedro 3,18. Eu quero ler versículo por versículo a partir do 14, para que nós acendêssemos alguns alertas importantes para nós durante a nossa caminhada, porque hoje é ceia do Senhor. Portanto, amados, enquanto esperais estas coisas, empenhai-vos para serdes achados por Ele em paz, imaculados e sem culpa. Nós vivemos um momento da igreja muito complicado, um momento geral da igreja muito complicado, porque nós estamos compreendendo de maneira errada o Evangelho de Cristo. A igreja hoje, devido a N circunstâncias, ela não consegue compreender mais o verdadeiro Evangelho do Senhor. A igreja entende que viver o Evangelho é ser abençoado por Deus. A igreja entende que viver o Evangelho é ter todas as portas abertas. A igreja atual entende que viver o verdadeiro Evangelho é unicamente experimentar o favor de Deus sobre as nossas vidas. E quando Deus não faz algo, nós ainda ficamos chateados. Desviamos, abandonamos a nossa fé, saímos da igreja, não frequentamos os cultos, paramos de orar, entramos em depressão e começamos a pensar assim: Deus não faz mais nada por mim. Muitas vezes esses sinais são sinais de que nós compreendemos de maneira negativa o verdadeiro Evangelho. Nós somos uma igreja que não aguarda mais a vinda do Messias. Nós somos uma igreja que muitas vezes nem queremos mais que Jesus volte. Não se escandalize com o que eu estou dizendo. Muitas pessoas estão pedindo Jesus para não voltar. Não volta não, Senhor. Espera aí, essa vida aqui está tão boa. Para que o Senhor vai estragar o negócio agora? Não volta não. Quando na verdade o verdadeiro Evangelho diz para nós a respeito de salvação. O verdadeiro Evangelho diz para nós a respeito de perdão. Nós não estamos aqui para que Deus satisfaça todos os nossos desejos. Nós não estamos aqui para que Deus atenda a todas as nossas orações. Nós estamos aqui para cumprir aquilo que Paulo nos ensinou em Efésios capítulo 4, quando ele disse sobre aperfeiçoamento de fé. Você está na caminhada cristã para aperfeiçoar a sua fé a cada dia.
para que a cada dia você esteja mais santo, para que a cada dia você tenha menos pecado, para que a cada dia você seja alguém melhor diante de Deus no serviço ao Senhor, não para ser rico, não para ser empreendedor, não para ter o seu próprio CNPJ, embora se Deus te der essas coisas, vai ser bênção na sua vida, e eu profetizo que Ele vai te dar, mas não é para isso que nós servimos a Deus. Há outros motivos a qual o Evangelho existe. O primeiro, principal, primordial deles é a nossa salvação, e há motivos secundários. O cuidado, a comunhão, a unidade, a graça, a misericórdia, a fé praticadas ao longo da nossa caminhada. Que igreja seríamos se todos nós fôssemos ricos? Nós cuidaríamos de quem? Que igreja seríamos se nenhum de nós ficasse doente? Nós oraríamos por quem? Não teria motivos. Mas parece que a vida cristã que nós almejamos é aquela vida cristã onde o nosso mundo é perfeito, aonde tudo dá certo o tempo todo. Isso não é graça, isso não é evangelho. A vida cristã está em aperfeiçoar a nossa fé a cada dia, ao que a Bíblia chamou de processo de santificação, que resulta na glorificação do crente quando ele encontrar com o Senhor. Pedro faz um alerta para a igreja aqui no versículo 14: enquanto esperais estas coisas, empenhai-vos em serdes achado por ele em paz. Se a 7ª trombeta ecoasse nos céus nesse momento, se as nuvens se abrissem, e o nosso Deus montado num cavalo branco, com seus olhos como olhos de fogo, seus cabelos brancos como a neve, na sua coxa escrita o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, despontasse por entre os céus, quem ele acharia em você? Um servo fiel? Ou um servo insensato? Ele acharia alguém que bebeu do verdadeiro evangelho? Ou ele encontraria alguém que não leva a caminhada cristã a sério? Pedro disse: enquanto esperais essas coisas, empenhai-vos em ser achado por ele em paz. Enquanto o Senhor não vem, se empenhe em ser um cristão melhor, em servir a Deus melhor. Sai desse egocentrismo barato seu, aonde você quer que Deus satisfaça todos os seus desejos. Parece que Jesus virou o gênio da lâmpada. Nós esfregamos, fazemos 3 pedidos e ele tem que atender. Não. A vida cristã, a caminhada cristã, ela tem um preço. A salvação não tem. A ceia está aqui para nos lembrar que salvação é de graça. É pela graça. É graça, é favor imerecido. Tudo que alguém poderia fazer para alcançar a sua salvação, Jesus já fez. Eu gosto de Calvino nesses aspectos. Não tem nada. Até para ser chamado tem que ser ele, né? Nem você. Porque isso é graça. A salvação é pela graça. A santidade tem um preço. Você vai ter que largar o pecado, senão o céu não é para você. Você vai ter que deixar o homossexualismo. Você vai ter que deixar a maconha. Cigarrinho de maconha aí para relaxar, vai ter que largar. Você vai ter que casar. Você tem que sair desse adultério que você está nele. Você sabe, pastor não precisa te falar que você tem que casar não. O Espírito Santo já faz esse papel. Eu, como pastor, já fui surpreendido várias vezes por irmãos. Você é pastor? Eu tenho que casar, né? E a gente só confirma. Tem que casar. Vamos lá, vou lá no cartório abençoar você. Te ajudo de alguma forma. Porque tem como ajudar. O casamento no civil gira em torno aí de R$1.100 a R$1.200. Se você fizer isso numa quinta-feira aqui na igreja comigo, com uma habilitação, você paga só R$450. Você economiza 50% do valor. Se você resolver casar comigo aqui na igreja, num culto de quinta-feira, a gente chama você aqui, ora, você assina o papel aqui mesmo. Tem que largar o adultério. Tem que largar a prostituição.
Tem que largar o vício. Salvação é de graça, Ele já morreu para você, Ele já pagou o preço. Agora, empenhar para ser achado em paz por Ele, quando Ele vier, você vai ter que pagar esse preço. Não existe evangelho sem abnegação. É muito simples a nossa escolha. Ou você fica nessa vida que te leva a passos largos em direção ao inferno, ou você muda de vida e caminha a passos largos em direção ao céu. É muito simples. E aí eu precisaria de outra mensagem para falarmos sobre o inferno. Aliás, foi o principal tema que Jesus falou. Se você pegar todas as palavras de Jesus, 60% delas ele falou sobre inferno. E os outros 40% ele falou sobre tudo. Sobre salvação, sobre jejum, sobre oração. Sobre inferno, 60%. É porque esse negócio não era muito bom, não. Há muito tempo atrás, eu me lembro quando era criança, a Kaiser tinha um garoto propaganda, né? O baixinho. Não sei se você sabe da história, o baixinho da Kaiser, ele era motorista de caminhão, e numa conversa informal de motorista de caminhão, eles viram, né, que ele era o estilo cervejeiro. Aí pegaram ele como garoto propaganda da Kaiser, né? Tem uma propaganda da Kaiser lá do final da década de 90, que o baixinho morre e vai para o céu. Aí ele chega no céu assim, tudo branco, anjinho, asinha, tudo branquinho, nuvem, a paz. Aquelas musiquinhas assim. Aí, ou seja, o céu é chato, né? Aí ele dá uma olhadinha no inferno. Aí tá o capeta lá dançando, cerveja cai para todo lado, as mulheres de biquíni. Não, eu quero ir para lá. E às vezes a gente vai criando essa concepção de que o céu é chato e o inferno é bom. E nós estamos sendo enganados com essas questões. Não pense você que morreu, acabou. Não, morreu, não acabou, não. Deus tem propósito de eternidade na vida do homem. A sua vida não acaba na morte. E você tem uma escolha. Ou você sofre eternamente no inferno, ou você desfruta do gozo eterno na cidade celestial junto com o Senhor. E você está aqui nessa terra por 70, 80 anos para tomar essa decisão. Não acaba na morte, não. Talvez você pense assim, pastor, ninguém nunca voltou de lá para falar. Eu acho que nem precisa. Eu já vi várias pessoas morrerem assim, ó. Já estive ao lado de muitos irmãos, não foi de um, foi de vários. Em Bom Despacho, os irmãos até me pararam de chamar para orar no hospital, porque eu ia lá orar, a pessoa morria. Mas ela aceitava Jesus, né? Tem que puxar a sardinha, orar, a pessoa aceitava Jesus e morria, quer dizer que Deus cumpriu, né? Mas o pessoal falou, não chama o Tiago, não, vai morrer. E já vi muitas pessoas falecerem, e quando é crente, inclusive, tem um diferencial. Quando é crente, ele fala, não, Deus já... Eu já conversei com irmãos que falaram comigo assim, pastor, estou tranquilo, Jesus já me falou, eu vou encontrar com ele. Não pense você que acaba na morte. Essa vida aqui para nós é só, como diz Paulo, estamos aqui como peregrinos e forasteiros. Então, se ele voltar para te achar, como você está? Pedro está abrindo os olhos da igreja relacionada a isso. Achados por ele em paz, imaculados e sem culpa. Imaculados, sem pecado. Vencendo os nossos pecados a cada dia. A linha da Bíblia são linhas altas, mas estão traçadas para que nós possamos correr atrás, né? Em Efésios 4, Paulo ensinou sobre ser varão perfeito, e a gente pensa assim, será que é possível alcançar ser varão perfeito diante do Senhor? Aí Pedro me vem aqui no versículo 14 dizendo assim, achado por ele em paz, imaculado e sem culpa. Cada um de nós estamos aqui numa batalha onde nós vencemos um pecado a cada dia. O cristão sabe se ele está bem diante de Deus, se o pecado que ele cometeu ontem, ele não cometeu hoje. Hoje foi outro. E amanhã ele não vai cometer ele de novo, não.
até ele conseguir zerar os pecados a serem cometidos. Sem culpa, sem aquele sentimento de eu errei, eu estou em pecado. Versículo 15: considerai que a paciência do Senhor é para a salvação, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Aos cristãos mais fervorosos, que acreditam diferente do que eu falei agora há pouco, que espera o Senhor, e inclusive até pensa que Jesus está demorando a voltar, ele ainda não voltou, por paciência com aqueles que ainda não alcançaram a salvação. O Senhor é misericordioso. Eu acho que isso retrata para nós o quanto que Deus me ama. Eu tenho certeza e convicção da minha fé. Não estou colocando a minha fé em dúvida, quero usar para você apenas como exemplo. Mas talvez você se encaixe no exemplo que eu vou mencionar. Ainda bem que Jesus não voltou ainda, ainda bem que Ele está sendo paciente, porque Ele tem nos dado tempo de conversar, de converter, Ele tem nos dado tempo de mudar, de abandonar os nossos pecados, Ele está nos dando tempo de arrepender, de lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro, de pedir a Ele perdão pelas nossas mazelas, pelas nossas misérias, e nos apresentarmos diante dEle limpos de mão e puros de coração. Ainda bem que o Senhor é paciente, porque se o Senhor não estivesse sendo paciente, talvez eu não conseguiria o êxito da minha caminhada, da minha jornada. O Senhor tem sido paciente, isso é bom. Ao falar acerca destes assuntos em todas as suas epístolas, nas quais há certos assuntos difíceis de entender, que os ignorantes, instáveis, deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a sua própria instrução. Nós precisamos entender, nós precisamos aprender, que enquanto estamos aqui aguardando a vinda do nosso Senhor, nós precisamos sair da ignorância, sair da instabilidade, sair da deturpação. Na minha humilde opinião, um dos maiores pecados da igreja atual, um dos maiores equívocos da igreja atual, é achar que sabe tudo, é achar que já tem toda a ciência, é o servir a Deus de acordo com o próprio pensamento. Esse é o nosso pior pecado nos dias atuais, na minha humilde opinião. Você sabe o que é servir a Deus segundo o próprio pensamento? Eu fazer o que eu acho que está certo fazer. Eu vejo pessoas pensando dessa forma, sem nunca ter lido a Bíblia uma única vez, mas ela acha que está certo. Eu acho que Deus ama a todos, não importa o que a Bíblia diz, eu acho que é assim, então vou servir a Deus assim. Servir a Deus de acordo com o próprio pensamento é pecado. Eu confundo o nome do pregador com o nome do cara do Velozes e Furiosos, porque um é Paul Washer, o outro é Paul Walker. Paul Washer. Paul Washer tem uma frase forte que fala assim: não importa o que você pensa, o que vale é o que a Bíblia diz. Nós não servimos a Deus de acordo com o nosso próprio pensamento. Tem um exemplo clássico, tem vários exemplos na Bíblia sobre servir a Deus com o próprio pensamento. Você tem Arão, o Moisés sobe para o monte, 40 dias não desce. Eu acho engraçado porque você olha para o alto do monte, tem um fogo que não consome, tem uma voz, tem relâmpago, tem algo acontecendo em cima daquele monte, e mesmo vendo a teofania de Deus manifesta no Monte Horebe, ele toma a decisão assim: o bezerro não tem problema, traz o ouro e vamos fazer um bezerro. Servir a Deus sem pensar, sem se importar com o que Deus diz a respeito do assunto. Eu acho que não tem problema. Não, irmãos, tem problema. O exemplo mais clássico para mim é Saul. Vai lá, Saul, mata homens, mulheres, crianças, põe fogo na plantação, mata os idosos, mulheres grávidas. A ordem é terrível. Algumas pessoas questionam,
Por que que um Deus bom mandou matar mulheres grávidas? Esse povo que Deus manda matar através do exército de Israel, eles atacaram os judeus no deserto quando eles estavam despreparados. E eles mataram no deserto mulheres judias grávidas, idosos. Eles fizeram os israelitas sofrer, eles perseguiram os israelitas no deserto. E Deus vai usar o exército de Saul para fazer justiça anos depois. Porque com Deus, no Antigo Testamento, era assim: aqui se faz, aqui se paga. O que é melhor? Na lei é, você fez, você paga. Na graça é, anota no caderninho que no dia do juízo final te peço conta, é pior. Aliás, não dá para saber qual que é pior, porque os dois vai dar ruim no final, né? Mas está sendo anotado, o livro da vida. Deus dá ordem para Saul, através do profeta. O Saul vai lá e pensa assim: eu acho que levar o rei vivo não tem problema, não. Eu acho que levar essa ovelha gordinha aqui, cheia de lã, não tem problema, não. Vão levar a manada de gado também, essas vacas aí, tá tudo boa. Essa plantação tá até colhida aqui, tá até nas carroças, gente, vão levar. Ele levou muita coisa. Quando Samuel vai ao encontro dele, Samuel fala assim: que balido de ovelhas é esse que eu escuto? Porque era muita ovelha. Por que essa informação é importante? Porque a desculpa do Saul é o seguinte: não, eu vou ofertar ao Senhor. É semelhante ao camarada que joga no bicho. Não, se eu ganhar no jogo do bicho, eu vou dar R$100 para a igreja. Deus não quer essa oferta aí não. Deus não quer isso aí não. Não, eu vou levar aqui, a desculpa dele é: que balido é esse? Não, Samuel, eu peguei para ofertar. Irmãos, por menos de Bíblia que você conheça, o pensamento é rápido e rasteiro. Para sacrifício a Deus, o que ele pedia? Um só, o melhor. Talvez, se o Saul pegasse uma ovelha, a melhor ovelha, e falasse assim em Jerusalém: eu trouxe para sacrificar, quem sabe, Deus até ia se agradar disso. Mas essa não era a intenção. A intenção era humilhar, matando o rei na frente dos outros, para mostrar que ele é o cara, não era Deus que tinha dado a vitória, ele atraía a atenção para si. A intenção era a colheita, a intenção era as vaquinhas gordas, era a lã das ovelhas. Ele demonstrou para Deus que o coração dele não era um coração de rei, não estava voltado para Deus, e ele resolveu servir segundo o próprio pensamento. Cuidado com o que você pensa. Eu sei que nós vivemos em tempos difíceis. Eu sei que está difícil acreditar em homens ditos de Deus. Eu sei que pastor é uma classe desacreditada. Nos Estados Unidos, numa pesquisa em 2019, fizeram uma pesquisa antes do Covid e chegaram à conclusão que a classe mais desacreditada nos Estados Unidos eram os pastores. Eu sei que está difícil acreditar em guias, em líderes espirituais, mas ainda é a direção que Deus deixou para a gente. Ore a Deus, para que Ele guarde o coração dos seus líderes, para que Ele preserve a igreja, para que nós possamos ser remanescentes, para que novos René Feitosas continuem novos João Leões, né? Novos Manuéis Alves da Rocha, consigam manter uma vida íntegra, reta, temente a Deus, nos caminhos do Senhor, sem se desviar. Essa ainda é a nossa esperança, porque nós precisamos ser dirigidos pela vontade de Deus, e nós vamos saber qual é a vontade de Deus para nós através da sua palavra. Ainda é por homens preparados, separados, que dedicaram a sua vida ao Senhor, que dedicam-se a Deus, para que a instrução seja dada à igreja. O que você não pode fazer é seguir segundo o seu próprio pensamento. Segundo o seu próprio pensamento, seu casamento pode acabar. Seu filho pode fazer aquele negocinho errado. Sua caminhada pode ser torta. Seus negócios podem não ser justos.
segundo o nosso próprio pensamento, vai desagradar a Deus, porque todas as vezes que você deixa um homem caminhar de acordo com a sua vontade, a tendência é carnal, a tendência é ao pecado, a tendência é em fazer coisas erradas, a tendência é em se afastar de Deus, porque para estar perto de Deus, vai ter que haver sacrifício, dedicação, vontade, esforço. O diabo vai fazer de tudo para você não vir na igreja. O diabo vai fazer de tudo para você não orar. Ele vai fazer de tudo para você não jejuar. Ele vai fazer de tudo para você não conhecer a Bíblia. O que ele quer é justamente que você não cresça. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil acordar de manhã e fazer o seu devocional. Não vai ser fácil. É bom quando vira rotina e você consegue, né, o hábito de fazer isso todos os dias. Mas não é fácil. Não é fácil para você estar aqui. Há sacrifícios para estar aqui. Nós precisamos entender, irmãos, que não é conforme nós pensamos, é de acordo com o que a palavra de Deus nos ensina. Versículo de número 17. Vós, pois, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos, não aconteça que sejais arrastados pelo erro dos que não têm princípios morais, e caiais da vossa firmeza. Pedro dá uma instrução importantíssima. Cuidado, guardai-vos, não vos aconteça que sejais arrastados pelos erros dos que não têm princípios morais. Nós não podemos ser arrastados só por falsos mestres, só por enganadores da fé. Nós não podemos ser arrastados por homens sem princípios morais. Nós precisamos entender que o verdadeiro evangelho, ele mexe com o nosso caráter, ele mexe com a nossa moral. Paulo disse aos Efésios: o que rouba, não rouba mais. O que mentia, não mente mais. O que fazia isso, não faz mais, porque o evangelho é o evangelho que transforma, e transforma a moral. Ele faz do homem um novo homem, da mulher uma nova mulher, ele faz do ser humano uma nova criatura, ele muda os nossos desejos, ele transforma as nossas paixões, ele faz com que a presença dele seja agradável a nós, ele produz em nós o fruto do Espírito Santo. Nós não podemos ser arrastados, errar, por causa daqueles que não tem moral alguma. De manhã eu falei mais sobre esse assunto, e como que às vezes nós somos enganados por homens sem moral, por homens sem caráter. Seguimos pessoas porque falam bem, porque manuseiam bem um altar, e hoje o que é mais fácil de encontrar são verdadeiros apresentadores de talk shows nas nossas igrejas, homens que aprenderam a manipular massas, homens que aprenderam a lidar psicologicamente com emoções de público, mas são vazios da graça de Deus sobre a vida deles. É o que Paulo ensinou em Timóteo 3, não sei se primeiro ou segundo, confundi aqui. Amantes de si mesmos, homens que trabalham para os seus próprios interesses. Enquanto a igreja padece, eles enriquecem. Enquanto os irmãos trabalham, eles desfrutam do conforto do seu lar à toa, porque aprenderam a manipular massas. Nós, igreja, erramos porque somos arrastados por homens sem moral, de terceiro, quarto casamento. Divórcio entre pastores hoje já é algo aceitável para a igreja, e nunca deveria ter sido, porque nas características de pastor mencionada por Paulo, ele tem que ser marido de uma só mulher. O que aconteceu antes de converter, antes do ministério, ficou para trás, né? Para frente. Mas tem se tornado no para frente, tem se tornado normal. Não, irmãos, é um alerta à igreja. Eu vou parafrasear para mim,
uma frase de Paulo: cuidado comigo, vigia comigo, analise o que eu estou pregando, se é Bíblia, se não é, e se não for, me repreenda. Foi o que Paulo falou aos Gálatas, né? Veja isso que eu estou escrevendo para vocês, é de Deus. Cuidado, meu irmão. Nós precisamos da religião. O cristianismo é a religião verdadeira. Amém? Nós acreditamos que o protestantismo trouxe de volta à igreja as raízes da verdadeira fé, da salvação, da graça, do Cristo, da palavra de Deus, do único Deus verdadeiro. E somos protestantes, fomos transformados por essa importante ferramenta. Nós precisamos dessa ferramenta. Tem como você ser cristão em casa, não? Você vai precisar congregar, você vai precisar se afiar um com o outro, você vai precisar ser orientado. É intuitivo nosso. Converti, tem que ir na igreja, tem que caçar uma igreja. Mudei de cidade, tem que caçar uma igreja. Não, estou parado, não estou indo em igreja nenhuma. É intuitivo. Você vai precisar dessa ferramenta. Você vai precisar estar aqui. Não deixe ninguém minar a sua fé. Porque na hora que chegar o dia do julgamento, tem como pôr a culpa em ninguém. Pastor, Jesus, é o pastor Tiago lá, ele não fez o que eu queria não. Deus vai falar assim, o Tiago eu vou acertar com ele, agora é você aqui. Vem cá, nós dois. Não vai adiantar pôr a culpa em ninguém. Não, irmãos. Nós precisamos dessa ferramenta, temos que orar por ela, temos que crer que Deus trabalha através dela. Versículo 18, para a gente finalizar. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É mesa do Senhor, é ceia do Senhor nessa noite. Nós precisamos orar ao Espírito Santo de Deus para que Ele nos dê o crescimento na presença dEle. Cresça diante do Senhor. Oséias disse que o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Jesus disse em Mateus que o meu povo erra por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Pedro nos diz, crescei na graça e no conhecimento. Deus tem muito a se revelar a você. Cresça na graça, cresça no poder, cresça no experimentar, porque a fé antes de inteligível, ela é experimental. A fé antes de você entender, primeiro você experimenta. Um ateu talvez consegue contrapor algumas questões que às vezes desconhecemos por ignorância, mas nunca vai conseguir contrapor a nossa experiência de que Deus está aqui, de que nós sentimos Deus, de que Ele enche os nossos corações, de que o fervor do Espírito Santo é presente no meio da igreja, de que Ele não nos deixou sozinhos, que em meio às nossas lutas, em meio às nossas dificuldades, em meio às nossas adversidades, Ele está segurando a nossa mão e está nos guiando pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Aleluia. Cresça na graça. Deus tem graça para você, Deus tem poder, Deus tem revigoramento. Eu não sei que luta você está passando, eu não sei que problema você está vivendo, mas de uma coisa eu sei, você não está sozinho, Ele não te abandona. Pode uma mãe esquecer do filho que ainda mama, mesmo que essa viesse a se esquecer, eu todavia, diz o Senhor dos Exércitos, jamais me esquecerei de ti. Eis que te tenho cravado na palma de minhas mãos. Todas as vezes que Deus olha para a mão dele, Ele vê seu nome lá. Você não está sozinho. Ele não te deixou órfão, Ele não te deixou sozinho, Ele não te abandonou. Pode ser no câncer, pode ser na tribulação, pode ser no divórcio, pode ser no problema com seus filhos. Deus está vendo a sua lágrima, está colhendo. Você precisa crescer na graça, experimenta o cuidado de Deus. E cresça no conhecimento. Cresce no conhecimento. Eu acho a Bíblia no celular uma vantagem muito grande. Ano passado eu tentei ler, não consegui, no celular, né? Eu vou fazer uma leitura no celular, para falar assim, já li a Bíblia no celular, não consegui. Porque você distrai, chega a notificação do WhatsApp, no serviço aqui, pedindo uma peça, um negócio, carro para entregar, eu não conseguia, desisti. Eu acho a Bíblia no celular uma vantagem muito grande, mas é uma desvantagem muito grande também.
Nós não preocupamos mais em ter uma Bíblia de estudo em casa, em ler uma nota de rodapé, em ver um comentário de um grande homem de Deus, em saber o que Russell Shedd pensava a respeito do assunto, ou o que a Scofield disse, ou o que a Bíblia Pentecostal ensinou, ou o que a Plenitude trouxe para nós, ou o que a Thomas Edison, ou qualquer outra Bíblia de comentário. Nós nos contentamos ao celular, muitos de nós nem Bíblia carrega mais, e não há problema em ter a Bíblia no celular. Há problema em não conhecermos mais a Deus através do conhecimento. Queira conhecer a palavra de Deus, porque é através desse conhecimento que os carrapichos serão tirados do seu coração. É através dessa palavra que os seus olhos serão desvendados e você vai aprender a agradar a Deus, em nome de Jesus. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se coloque de pé. Aleluia. Glória a Deus. Feche seus olhos. Chama pelo Senhor nessa hora. Não sei se essa palavra falou com você, mas queira crescer. Deus não te trouxe aqui nessa noite em vão. Deus tem mais. Deus quer que você cresça. Eu não sei se Ele vai te dar títulos, cargos. Você vai ser presbítero, diácono, pastor, obreiro. Cresça no conhecimento dEle. Conheça mais a Deus. Deus quer que você conheça mais a Ele. Não, você não pode ser enganado. Você não pode ser levado por qualquer vento de doutrina. Não, esse alerta é para nós, é ceia, e nós precisamos aprender mais de Deus. Deus tem mais para você nessa noite. Oh Deus, vem neste lugar, enche os nossos corações da Tua presença. Revela-te a nós, ó Deus, a cada dia, através da Tua palavra, sim, que é o primeiro ponto de revelação do Senhor para a Sua igreja. Mas se revela a nós também através da manifestação do Teu Espírito Santo. Se revela a nós, Deus, através da experiência contigo, do conhecimento a respeito do Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Nós vamos passar agora ao momento de ceia do Senhor. Amém? Se você vai participar da ceia, permaneça de pé. Participa da ceia todo aquele que é batizado nas águas por imersão, que está em comunhão com Deus, né? Talvez você nos visita hoje, pertence a outra denominação. A ceia não é da igreja, a ceia é do Senhor, então você pode tomar. Amém? Se você ainda não é batizado, se você ainda não pode participar da ceia, se assente por um momento e fique, igual eu disse aqui agora há pouco, em oração diante do Senhor, pensando, refletindo sobre os seus pecados, crendo que Ele está aqui, ouvindo também o seu clamor e a sua oração em nome de Jesus. Sangue lavado,
te confessarmos e seguirmos na tua luz. Tu não somente perdoas, purifica também, ó Jesus. Sim, é de tua